Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Professora Silvia Ferreira mais uma vez, para darmos continuidade às nossas aulas gramaticais. Falamos da nossa querida língua portuguesa, especificamente a abordagem feita pela banca VUNESP nas questões mais recentes ou os últimos acontecimentos aí que ela tem trazido para as suas provas. Nós estamos fazendo exatamente esta referência ou esta abordagem. Acontece que hoje a gente vai precisar conversar um pouquinho mais ainda, vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa informação, porque na última aula nós conversamos a respeito da regência, trabalhamos todos os aspectos em que necessariamente as palavras se relacionam, seja a relação do sujeito com o verbo, seja a relação do verbo com o seu complemento, seja a relação do complemento com o complemento nominal, ou seja ainda aquela relação, na verdade, circunstancial, trazida pelo adjunto adnominal, pelo adjunto adverbial, que são vistos como termos acessórios. Nesse contexto, a gente vai fazer agora uma abordagem um pouco mais específica a respeito de uma relação que se dá entre os verbos ou os nomes, mas não no sentido de você classificar estes complementos, porque você já sabe que todas as vezes que o verbo pede complemento, eu estou tratando então da questão de que o verbo em relação ao complemento, ele é soberano, ele manda. Por isso, nesse aspecto, nós entendemos que por falar em regência, se nós formos trazer isso para o campo da regência, eu estou entendendo que regência nada mais é. Então, conforme nós temos aí a descrição, regência nada mais é do que a relação de um verbo sobre seus complementos. Nós observamos que, às vezes, dependendo do contexto, o verbo pede um complemento, com preposição, sem preposição, às vezes dois complementos. Às vezes, aquele complemento solicitado pelo verbo ainda não trouxe sentido ao contexto e nós fizemos ou fez-se necessária a presença de um complemento nominal. É exatamente neste sentido de estabelecer as relações entre os complementos é que as bancas, e aqui a gente não pode nem dizer que é um privilégio da banca VUNESP, as bancas no seu aspecto geral, elas vão trabalhar exatamente com essas construções, ou seja, você observar qual é o tipo de regência utilizado ali e se aquela regência ou se aquele tipo de complemento está necessariamente satisfazendo a vontade desse verbo. Então, vou convidar você para vir à lousa para que a gente consiga explanar um pouquinho mais. Antes de nós fazermos a classificação destes verbos, nós vamos entender por que as bancas costumam trazer esse aspecto dentro das questões de prova. Então, olha só, eu já coloquei aqui para você, só para a gente entender, genericamente falando, sobre que assunto eu estou tratando. Quando nós falamos de regência, qual que é o maior problema de nós entendermos esta abordagem feita? Num primeiro sentido, nós vamos entender que esta relação, ela se dá exatamente com o uso correto ou não dos conectores, que fazem a ligação exatamente dos objetos indiretos e dos complementos nominais. Isso quer dizer que quando eu uso uma preposição junto a um verbo transitivo direto, com raras exceções, eu estarei ferindo as concepções gramaticais. Às vezes, quando eu não uso a preposição, eu erro. Às vezes, quando o verbo é transitivo direto e eu uso a preposição, eu erro. E às vezes há aquela facultatividade de você fazer o uso ou não de uma preposição. Então, olha só, um exemplo clássico de verbo concursístico, né, é o verbo obedecer. O que tem de raro nesse verbo ou qual é o aspecto fundamental a respeito desta abordagem? Comumente, o verbo obedecer, assim como o verbo namorar, nós usamos na oralidade incorretamente, ou seja, nós desviamos da gramática normativa ao falarmos usando o verbo obedecer. Comumente, nós podemos dizer eu assisto, ou, aliás, eu obedeço o meu pai, ou eu namoro com fulano.
Todas as vezes que eu faço uso, então, dessa construção, eu tenho um desvio da gramática normativa. Especificamente, o verbo obedecer em sua regência, ele é visto como um verbo transitivo indireto. Com esta informação, eu já sei que na oralidade ou na escrita ou no julgamento de uma questão, a cada vez que eu não fizer o uso da preposição a exigida pelo verbo, eu vou errar. Então, nesse contexto, imagine hipoteticamente a banca colocar assim, ó, obedeceu o pai. Ah, legal. Neste caso, ele deve ter obedecido o pai, mas desobedeceu às questões gramaticais, já que o verbo obedecer em sua regência pede a preposição a, é óbvio que eu preciso encontrar esta preposição aqui. Obedeceu ao pai. Então, nesse sentido, é que a banca vai colocar lá várias questões, assinale a alternativa que apresenta um desvio de acordo com a gramática normativa. Ou ainda, assinale a única alternativa correta com relação aos aspectos da regência. Essa aqui seria uma alternativa correta. Sem o uso da preposição, uma alternativa incorreta. Nesse aspecto, eu falei para você que existe, porém, o caso contrário. Às vezes eu faço uso de uma preposição, mas o verbo em sua regência não o quer, ou seja, não a quer, não solicita a presença da preposição, que é o caso do verbo namorar. Olha só, se eu colocasse aqui então, deixa eu só mudar a cor daqui da caneta, olha só, o verbo namorar, namorar. Comumente, nós usamos ou ouvimos o seguinte: estou namorando, ou eu namoro, namorando com fulano, beltrano. Ok, nesse caso, nós entendemos que o verbo namorar, em sua regência, ele não é um verbo que trabalha com a presença da preposição. Nunca, jamais. Comumente, nós usamos assim, ó, todas as vezes que eu estou paquerando coisas, nós não usamos preposição. Principalmente, mulherada, no shopping, elas vão ao shopping e dizem, nossa, estou namorando aquela bolsa, estou namorando aquele sapato, estou namorando aquele perfume. E nós usamos corretamente o verbo namorar. Porém, quando fazemos referência a pessoas, nós nos desviamos da gramática. Então, assim, independente do que você está namorando, se você namora algo ou se você namora alguém, este verbo em sua regência, ele não pede complemento, tá vendo? Ele é um verbo transitivo, direto. Portanto, todas as vezes que eu faço o uso do verbo namorar, eu preciso eliminar a preposição. E sabe aquela abordagem que a gente faz quando a gente vai fazer ali a pergunta: você quer namorar comigo? Também apresenta um desvio da gramática normativa, porque eu vou considerar que a palavra comigo, ela é, ou ela está, contém nela a presença de uma preposição. Então, fazendo a correção dessa construção, o correto deveria ser: você quer namorar-me ou você quer me namorar. Eu sempre digo que parece que acaba o encanto, né? Quando você fala corretamente, faz essa abordagem, quer me namorar ou quer namorar. Você fala assim, nossa, Silvia, parece a minha avó pedindo meu vô em namoro, ou meu vô pedindo minha avó em namoro. Mais ou menos isso, porque a gramática normativa, ela é vista necessariamente como um aspecto mais tradicional, mais formal. E eu digo que ainda bem que nós tivemos essa modernidade também na concepção namoro. Hoje as pessoas não namoram mais, hoje as pessoas ficam, né? Então, você quer ficar, aí você pode usar a preposição ficar com alguém. Se você quer levar esse relacionamento a um grau mais sério, ou seja, se você quer contrair matrimônio, se você quer casar, aí você também quer casar comigo. Mas o verbo namorar, em sua regência, não pode nunca vir acompanhado de preposição. Anotada essa informação, há outro problema
que nós vamos trabalhar aqui uma lista destes verbos que são vistos como mais frequentes em prova, tá? Mas aqui eu quero que você entenda, ó. Às vezes tem verbo em que eu não uso a preposição e eu erro. Às vezes tem verbos que eu uso a preposição e eu erro. E há ainda uma grande possibilidade de você encontrar verbos que às vezes você usa a preposição e às vezes você não usa. O que tem de errado gramaticalmente falando? Nada. Eu posso usar a preposição, eu posso não usar a preposição, e este verbo especificamente assistir, eu posso, sem problemas, usá-lo sem complementação verbal. O que ocorre, porém, é que ao fazer o uso da preposição ou da complementação, eu estou alterando o sentido. Por isso, este verbo é óbvio que ele está sempre em muitas provas, na grande maioria das provas. Veja, eu poderia colocar aqui uma frase assim: assista uma aula grátis. Assista uma aula gratuitamente. Um cursinho qualquer faz essa propaganda em suas redes sociais e coloca: assista uma aula gratuitamente, assista uma aula de graça. Qualquer que seja a ideia é que você não terá nenhum tipo, não sofrerá nenhum tipo de ônus, né? Você não vai pagar pela aula. Só que se a banca colocou, ou se o cursinho colocou esta propaganda, é claro que aqui você não estará numa situação passiva, você estará necessariamente trabalhando, dando assistência. Você vai até este cursinho para trabalhar, para dar assistência, para ajudar. Você falou: Silvia, como assim? Neste contexto, o verbo assistir, sendo um verbo transitivo direto, ele tem exatamente este sentido, que é o sentido de assistência, que é prestar auxílio, auxiliar, ajudar. Então você vai lá para trabalhar. E o detalhe, né? Aqui é interessante porque você vai lá trabalhar e não vai receber um centavo, porque você tem necessariamente a ideia de que vai trabalhar no 0800, né? Gratuitamente. Você fala: ok, qual é o erro? Não tem erro. Não há erro gramatical. Não há desvio da gramática normativa. Por quê? A banca optou, ou o enunciado optou, por trazer à tona exatamente essa ideia ou esse convite para que você vá trabalhar, vá assistir, vá auxiliar uma aula. Mas, porém, todavia, contudo, se o intuito deste cursinho é atrair alunos e oferecer uma aula gratuita, nós vamos entender que o erro da questão está apenas e simplesmente no não uso de uma preposição. Se eu coloco aqui, ó, assista a uma aula, agora sem problemas. Eu sei que neste contexto o verbo está sendo usado como um verbo transitivo indireto, porque eu sei que este a é uma preposição e eu sei que este uma é o artigo indefinido que acompanha a nossa aula e, pelo amor de Deus, nem pense em colocar o sinal indicativo de crase aqui. Mas agora, uma vez aparecendo esta preposição, eu já sei que eu alterei o sentido do verbo. Eu tenho necessariamente o sentido do verbo ver, presenciar, acompanhar, enxergar, ou seja, eu estou ali numa situação passiva. Por isso, é necessária a atenção sempre nesses aspectos estruturais. Isso aqui é regência. Quando aparece no seu edital as questões relacionadas à regência verbal ou nominal, ou ainda a banca gosta muito de trabalhar assim, ó, relação entre as classes gramaticais. É exatamente a isso que ela faz referência. E ainda eu poderia trabalhar com esse verbo aqui com outros aspectos que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, mas aqui eu só quero trabalhar de uma maneira mais genérica a ideia de que posso usar a preposição e errar, posso não usar preposição e errar, posso usar a preposição ou não e alterar o sentido da construção. E por último,
Eu vou apagar, eu vou trazer esse verbo um pouco mais para cá, olha só, o verbo lembrar, deixa eu só colocar assim. O verbo lembrar, ele também pode ser visto como duas situações em que não haverá a presença ou alteração de sentido. Não tem alteração de sentido se você fizer o uso da preposição ou não. Então, eu posso dizer assim, ó, eu lembrei algo ou eu lembrei de algo. Só que a grande diferença ou a grande observação que você fará na sua prova é que este verbo, ele é visto como um verbo pronominal. Verbo pronominal é aquele que você usa o me, te, se, nos, vos para conjugá-lo. Lembrei-me, lembraste-te, lembramo-nos, lembrastes-vos. Não é isso? Então, essa construção de que você está usando este verbo pronominal, só que este verbo ele é um pronominal não por essência, mas sim por acidente. O verbo suicidar, por exemplo, ele não é visto ou não dá para você usar sem a presença de um pronome. Eu não posso suicidar o outro. Eu tenho que, entre aspas, me auto-suicidar-me a mim mesma. Tá vendo que a ação vai e volta para mim. Ninguém ajoelha o outro. Nós nos auto-ajoelhamos a nós mesmos. Claro que eu estou sendo redundante para você entender que este é um verbo em que há esta parte integrante do verbo suicidar, ajoelhar. É o verbo esquecer ou lembrar. Ele não vem acompanhado obrigatoriamente deste pronome. Mas eu posso fazer o uso facultativamente. Só que ao fazer o uso da preposição, eu tenho que usar obrigatoriamente a presença do se. Então, o correto aqui seria lembrei o seu nome ou lembrei-me do seu nome. Lembrou-se do compromisso ou lembrou o compromisso. Facultativamente o uso do pronome ou da preposição. Mas a ideia é, usei o pronome, usei a preposição. Não usei o pronome, estou proibida de usar a preposição. Nós vamos abordar isso um pouco mais... Vamos passar aí uma lista destes verbos, mas aqui só para você entender, quando eu falo a respeito desses aspectos, a que farei referência. Então, nesse aspecto ou nesse sentido, nós vamos trabalhar, então, nos próximos blocos, todas as questões relacionadas a esse conteúdo. Eu aguardo você. Até lá! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!